Fala galera, tudo ok? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje vamos falar aí de um assunto fera, um assunto aí de grande relevância no cotidiano, talvez é o mais importante de todos os assuntos. Pô, mas que assunto é esse, pessoal? Vamos lá, pensa aí um pouquinho, né? Se você tivesse que ficar aí sem respirar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, não dá, né, pessoal? Se você consegue ficar 5 minutos, você é um super-humano. E com certeza, pessoal, você já está aí pensando, né, na fotossíntese, obviamente, né? Se a gente fala, por exemplo, de oxigênio, se você é um estudante do ensino fundamental, ensino médio, técnico, superior, ou até mesmo um curioso sobre o assunto, você já está pensando na fotossíntese, está relacionando com as plantas, ou seja, está relacionando com o oxigênio. Que coisa mais importante que o oxigênio, cara? Não tem, cara. Sem oxigênio não tem vida. Então, ó, vem comigo na reação. E aí? Reação bonita, né, cara? Reação legalzinha, tá feita aqui. Assim explicamos, assim compreendemos e aí vamos passando adiante. E não é bem assim, né, pessoal? Nós sabemos o seguinte: se nós observamos essa reação aqui, a primeira coisa que a gente vai pensar é, bem, já está aqui carbono com carbono, hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio, já está tudo pronto, né, cara? Não tem mais nada para mexer aqui. E não é só isso. Nós sabemos que essa reação, ela só foi formada porque teve a contribuição de vários químicos, vários bioquímicos, médicos, cientistas, de forma geral, que contribuíram aí para o melhor entendimento da mesma. Certo, pessoal? Quer mais um exemplo de relevância do assunto no nosso cotidiano? Então vamos lá, né? A gente já viu que o assunto é importante. Pega lá, pessoal. Você vai, por exemplo, lembrar aí de uma coisa que você já deve ter estudado aí em dado momento da vida: moeda energética. O que é essa moeda energética? Você pegar um exemplo aí do mercado. Você vai lá no mercado, você precisa de uma grana, mas se você não tem grana, por exemplo, você não compra nada, né? Você não consegue absorver nada, não consegue consumir nada, você morre de fome. Basicamente é isso. E todos nós, né, todos os organismos vivos, eles têm aí, né, uma moeda energética que ela é comum para todos os grupos. Essa moeda energética, ela é responsável pela transferência de energia, que são energias aí que são usadas, né, em processos fundamentais para reações químicas. Quem que é essa moeda energética? Essa moeda energética tem o nome de ATP. Essa ATP, ela é a abreviação do fosfato de adenosina. Bem, o que ela faz então, né? Como que a célula consegue capturar a energia do alimento e utilizar isso aí nos processos vitais que os seres vivos precisam? Cara, quando nós consumimos aí determinados alimentos, existem algumas moléculas que são moléculas armazenadoras. Elas quebram então esse alimento, certo? Ela quebra ele em pedaços menores, porções menores, permitindo aí uma livre circulação no interior das células. E aí nesse processo, pessoal, ela vai fornecendo as energias para os processos que mantêm todo o organismo vivo. O ATP faz o quê? O ATP armazena a energia intracelular, circula nas células e vai pagando ali, né, os gastos energéticos com as suas reservas. É como se chegar, por exemplo, no final do mês e você coloca tantos reais para a luz, tanto para a água, né, tanto para o telefone, e é isso aí basicamente que o ATP faz dentro das nossas células. Nós somos ricos de ATP, viu, pessoal? Vamos lá, vamos conhecer então a estrutura desse ATP. Bem, basicamente, ele é um cara simples, né? Tem aí, ó, um grupo de 3 fosfatos, né? Tem uma ribose e tem aí uma base nitrogenada, uma estrutura muito bonita, né, quimicamente falando. O ATP, então, ele fornece energia para que as proteínas da membrana, né, consigam realizar processos ativos. Por exemplo, né, você tem aí a membrana, que ela permite ou não a entrada de determinadas substâncias. Algumas entram sem gasto de energia e outras entram com gasto de energia. Então, o ATP está presente aí nesse processo. O que mais que ela faz, pessoal? Esse ATP, ele permite o deslizamento de filamentos proteicos um sobre o outro. O que é deslizamento de filamento proteico? Ora, contração muscular, cara. Vamos lá, pessoal. O ATP fornece energia para a movimentação dos cílios, movimentação dos flagelos. Ele fornece energia para a síntese de milhares de proteínas. Enfim, toda essa energia está diretamente ligada com a fotossíntese e a respiração celular. Certo, pessoal? Volta lá para a reação da fotossíntese. Está aqui a reação da fotossíntese. Mas quais foram os pontos, né? Quais foram os processos que passou para chegar a nossa reação bonita que aqui está? Certo, pessoal? Tudo começou lá no ano de 1772 com o químico Joseph Priestley. Esse cara, pessoal, ele observou que se uma planta fosse introduzida num local com o ar esgotado, ela iria restaurar, né, o ar respirado. E aí, na época, pessoal, os cientistas, eles já sabiam que a queima de uma vela ou a respiração em um ambiente fechado, ela esgotava o ar. E aí surgiu a seguinte reação, como nós podemos observar aqui. Veja que é uma reação bem simples, que diz lá então, o ar esgotado, que é aquele ar que nós não respiramos, né?
nós temos aqui as plantas. A partir das plantas, esse ar esgotado, certo? Ele passa a ser o ar respirado, ou seja, o ar puro. Uma reação simples, mas é a primeira reação que começa a surgir aqui no ano de 1772. Alguns anos passaram, né? E aí surge um médico lá no ano de 1779 com o nome de Ian Egan. E ele descobre então, pessoal, que essas plantas elas só conseguiriam restaurar o ar respirável se elas fossem iluminadas. Aí voltam na reação. Quem que aparece aqui, pessoal? Veja que ele mantém a mesma ideia da reação anterior, ar esgotado, que é o ar, no caso, irrespirável. E aí nós temos agora a presença das plantas e a presença da luz. A luz é a novidade nessa reação. Formando quem? Formando aí o ar puro, que é o nosso ar respirável. E aí, pessoal, logo os químicos eles já perceberam, né, que o ar esgotado ele continha menos oxigênio e mais gás carbônico. E as plantas elas poderiam fazer aí a reciclagem deste processo. Surge assim a reação, que é o ar rico em gás carbônico, né, ar rico em CO2, plantas na presença de luz, formando o ar rico no caso, rico em oxigênio, certo, pessoal? Somos ricos, né? Ricos na respiração, beleza? Como os cientistas sabiam que a planta restaurava o oxigênio, perceberam então que as plantas elas vão decompor o CO2, né? Então elas pegam o CO2, né? Eles pegam esse CO2 e quebram esse CO2 em oxigênio. E aí vem mais uma pergunta, né? Se você pega o CO2 e quebra ele em oxigênio, o que acontece com esses átomos de carbono, né? Para onde que eles vão? Esses átomos de carbono então, eles passaram a ser chamados de compostos orgânicos. E a reação ficou o seguinte: CO2, certo? Irá então se decompor na presença de luz, certinho? As plantas então fazem essa quebra formando compostos ricos em carbono, que são os compostos orgânicos, mais o nosso oxigênio, certinho? Gás oxigênio. Beleza, galera? E lá no ano de 1804, aproximadamente, surge mais um cientista com o nome de Nicholas Theodore, e ele mostra que a água também participa dessa reação. Então ele vem e acrescenta aí mais um cara aí junto com o CO2, pessoal. Então pegamos lá o CO2 reagindo agora com a água na presença de luz, certinho? As plantas vão produzir os compostos orgânicos, compostos de carbono, mas o gás oxigênio, certo, pessoal? Lá no ano de 1893 surge um outro cientista com o nome de Charles Burns, e ele propõe o nome de fotossíntese. É até estranho de falar, pessoal, fotossíntese. Essa fotossíntese, vou até deixar escrito aqui, é até chato de pronunciar, ela não pegou muito bem esse nome, né? E o próprio, digamos que o nome usual, que é a fotossíntese, ficou mais conhecido, e até o nome que nós utilizamos aí no nosso próprio cotidiano. Certo, galera? E aí surgiu uma pergunta, né? Os caras tinham lá uma reação, certo? Formavam-se compostos orgânicos, esses compostos orgânicos eram compostos de carbono. Bem, o que os caras achavam então? Provavelmente esses compostos orgânicos, eles devem ser carboidratos. Mas qual carboidrato? Esse cara aqui, ó, açúcar, C6H12O6. E aí vai aparecer o quê? Aparece mais uma reação. Nós teremos agora lá, ó, 6CO2. Esse 6CO2 reage com 6 moléculas de água. Na presença de luz, essas plantas então produzem o carboidrato dissídio, C6H12O6, açúcar, mais 6 moléculas de oxigênio, né? Esses números 6, 6, 6, nada mais é do que o balanceamento dessa equação. Essa reação, pessoal, ela é basicamente aquela reação que nós mostramos lá no início da aula. E aí surge mais uma pergunta. Bem, se você tem de um lado CO2, do outro lado, aliás, do mesmo lado dos reagentes, você tem CO2 e H2O, e aqui nós temos O2 e C6H12O6, então poderíamos perguntar o seguinte, cara, e o oxigênio formado lá do lado dos produtos? De onde que vem esse oxigênio? Será que ele vem integralmente da água ou ele vem do CO2? Certo, pessoal? Mais um cara aparece aqui, um cara agora que estudava o quê? Estudava bactérias, isso lá no ano de 1930, com o nome de Cornelius Van Nieuw, certo, pessoal? Esse cara então estudava bactérias autótrofas, né, fotossintetizantes, produtoras do próprio alimento. Só que ao invés dessas bactérias utilizarem água, elas usavam esse cara aqui, que é o H2S, ou seja, o sulfeto de hidrogênio. Pessoal, olha a reação: 6CO2, 12 moléculas de H2S, na presença de luz, formando quem? Formando o açúcar, que é o C6H12O6,
mais as minhas 6 moléculas de água. E aí veja, pessoal, que ponto importante aqui, ó. Veja que ao invés de reagir com a água, essas bactérias reagiam com H2S, reagiam com o sulfeto. E veja que lá no produto você não forma O2, você forma 12 moléculas de enxofre. Isso aqui, pessoal, mostra que o oxigênio da reação da fotossíntese é proveniente da água. Certo, pessoal? Passaram-se mais alguns anos, né, e esse experimento ele precisou aí ser comprovado, né, precisou ser refeito. Então surge um outro cientista com o nome de Melvin Calvin. Guarde esse nome porque nós vamos estudar ele aqui, como falaram lá, por exemplo, do ciclo das pentoses e tal, entrarmos na bioquímica do negócio aí, pessoal, esse cara volta a aparecer. Esse cientista, então, que viveu entre os anos de 1911 e 1997, ele realizou, então, um experimento com o oxigênio 18, ele é um isótopo do oxigênio 16 com uma massa maior, certo? Mais pesado. Então, ele trabalhando com algas verdes, né? Ele forneceu para essas algas água com esse isótopo, no caso, O18. E quando ele foi observar o resultado, observou-se apenas que o O18 aparecia lá no oxigênio e não aparecia no C6H12O6, ou seja, não aparecia no açúcar. Consequentemente, comprovou através de técnicas químicas, né, marcando isótopos, que todo o oxigênio da fotossíntese ele provém exatamente da água. Certo, pessoal? Na próxima aula vamos adentrar aí nesse assunto e eu aguardo vocês para nós darmos sequência nessa aula de bioquímica, que é muito importante, ó, nos vestibulares, né, nos cursos superiores, cursos técnicos, ensino médio, certo, galera? Então aguardo vocês na nossa próxima aula. E ó, vocês já sabem, siga as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Aguardo vocês, galera!